Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. Partimos já para a análise com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui, boa noite. O Presidente da República questionou o porquê do Governo ter apresentado a moção de censura. No fundo, a queda do Governo teve antes de mais nas mãos do próprio Executivo. Sim, o Presidente da República no Conselho de Estado, antes desta intervenção, tinha confessado aos conselheiros que, na verdade, a opinião dele era que a moção de confiança não devia ter sido apresentada, ou seja, o Governo não se devia ter colocado nessa posição, e fez questão de dizer que o disse de uma forma muito clara ao Primeiro-Ministro antes dele apresentar a moção no próprio Parlamento. Isto coloca logo numa situação que é: o Presidente da República não queria que o Primeiro-Ministro tivesse dado este passo. Depois tenta justificar, toda a gente tem acusado o Presidente da República de não ter feito o seu papel de mediador e de árbitro, que devia de alguma forma ter evitado que se chegasse a este ponto de não retorno de avançarmos para eleições, e ele tentou-se justificar a dizer que as posições estavam tão extremadas, não era uma questão de sabermos se isto é preto, isto é branco, era uma questão de saber existem estes factos são conhecidos. Um dos lados diz que isto é inaceitável do ponto de vista ético e moral, o outro lado diz que é perfeitamente aceitável e que é um grande ataque que estão a fazer à figura do Primeiro-Ministro. Perante essa confrontação, o Presidente da República percebeu que, tanto de um lado dos partidos que apoiam o Governo como do lado dos partidos da oposição, todos só achavam que essa posição podia ser clarificada indo para eleições. E, portanto, o que ele tenta, em primeiro lugar, é justificar-se. Ele, nas anteriores dissoluções, ele que é o grande dissolvente, o Marcelo Rebelo de Sousa, já tinha feito sempre isso, que era: a culpa não é minha, eu queria orçamento, vocês não votaram. Eu sempre avisei que sem orçamento íamos para votos. Neste caso, ele tenta ainda mais fazer isso. Ele não teve mesmo a culpa e tentou justificar que estava de pés e mãos atados perante uma situação em que não dá para resolver. No Orçamento de Estado devemos dizer: queres um IVA mais baixo, um IRS mais alto. Há matéria factual para negociação. Aqui a matéria dos factos tem uma interpretação diferente e uma percepção diferente de cada um dos dois lados. E, portanto, ele de alguma forma disse que os dois partidos as duas áreas de partidos não vão sair daqui. A oposição quer eleições, os partidos do Governo também, e, portanto, eu não posso fazer nada. Foi isto que o Presidente da República quis dizer em primeiro lugar, e de alguma forma retirar de cima dele a responsabilidade de irmos novamente a votos pela terceira vez em tão pouco tempo. Esta dissolução do Parlamento, anunciada agora por Marcelo Rebelo de Sousa, era já esperada. O Presidente da República diz mesmo que tudo fez para evitar isto, mas podia ter feito algo mais para evitar uma ideia de eleições antecipadas, ou a falta de comunicação com Luís Montenegro não tem ajudado? Naturalmente que podia ter feito mais, e a culpa se calhar não é apenas dele. Nós tivemos o Ministro dos Assuntos Parlamentares aqui há 10 minutos a dizer, ou se calhar há meia hora, porque foi no início da entrevista à Vichy Soares, a dizer que a relação era ótima entre Presidente da República e Governo e que a relação institucional não podia ser melhor. Nós sabemos que não é assim. A relação entre Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa é fria e, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa não teve a oportunidade de ter influência sobre aquilo que eram as decisões do Governo. Qual é a prova disto? Quando o Primeiro-Ministro convoca uma declaração ao país para as 8 da noite, na primeira vez que admite apresentar uma moção de confiança, e antes não diz absolutamente nada ao Presidente da República, que vem de Falcon de Montegordo e depois volta para Montegordo de Falcon para ir jantar ao pé da praia de Montegordo, o que é que nós temos aqui a sensação? É que, de facto, esta coabitação entre o Palácio de Belém e o Palácio de São Bento não é boa. E o Presidente da República, pois nós sabemos, até foi o Observador que revelou essa informação, que o Primeiro-Ministro, a primeira vez que liga ao Presidente da República nessa noite é meia hora depois do fim da comunicação ao país. Portanto, Marcelo soube pela televisão tudo o que estava a passar, ele que é a maior figura da nação, ligou ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, e o Presidente da República não atendeu. E, na verdade, no dia seguinte nós tentámos aferir, e era pelo menos domingo à noite, no início da noite, e não tinham falado os dois. Portanto, também não houve um grande esforço nem do Primeiro-Ministro insistir na chamada para o Presidente da República, nem do Presidente da República ter um esforço de devolver a chamada. Claro que essa birra institucional depois, entretanto, foi resolvida, e percebe-se agora que falavam, mas respondendo diretamente à questão, Marcelo Rebelo de Sousa podia fazer mais? Podia, até porque ele, entre dois adultos, mesmo quando estão os dois a fazer uma birra, há um adulto que é um bocadinho mais sénior do que o outro,
E no caso da posição de hierarquia do Estado também. A principal figura do Estado é Marcelo Rebelo de Sousa. Podia ter, de alguma forma, utilizado esse magistério de influência para fazer um bocadinho mais do que aquilo que fez. Eu sei que não é fácil, porque Luís Montenegro não lhe deu essa abertura. Mas respondendo diretamente à questão, sim, ele podia ter feito mais. E como é que vão ser os próximos meses no país, com eleições à vista, com o governo em gestão com poderes limitados, mas simultaneamente numa campanha eleitoral que promete ser agressiva? Marcelo Rebelo de Sousa mostra-se também preocupado com a governabilidade após as eleições? Completamente. O Presidente da República deixa até aqui um aviso a dizer que os sinais e os riscos para a democracia que depois essa confrontação demasiado crispada pode levar. Ou seja, ele não quer que os partidos na campanha se ataquem tanto a nível pessoal e personalizado os candidatos, neste caso Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, são aqueles que podem ser primeiros-ministros, de uma forma a que torne completamente impossível o partido que perder viabilizar um governo do outro. Como é que isto podia acontecer? Se o Partido Socialista chega ao ponto de ter em campanha com o Luís Montenegro, nós não viabilizamos governo nenhum, que ainda não disse agora, disse o contrário, ou se o PSD diz aquele senhor Pedro Nuno Santos, nós não viabilizamos aquele governo, nem aquele programa de governo, nem nenhum orçamento, tudo isso entraria num nível de ingovernabilidade total. E, portanto, qual é que é o aviso que o Presidente da República faz? Tentem não ir para um beco sem saída em que a figura do outro partido que vencer não se torne impossível de haver um consenso para pelo menos formar um novo governo. E esse aviso Marcelo Rebelo de Sousa faz uma espécie de pedido de, aí sim, tentando sendo o adulto na sala, um pedido de tente na língua. Atenção, tem que ser um debate sereno, digno, tolerante e respeitador da diferença e de pluralismo entre os partidos, defendendo propostas, mas é assim, isto diz o Marcelo Rebelo de Sousa, se formos falar com um miúdo de 9 anos também dirá mais ou menos o mesmo, que é, sejam amigos e respeitem-se um ao outro se tiverem que discutir ideias. Mas dito por ele, obviamente tem esse peso institucional e ainda bem que ele o disse. Podemos estar perante um cenário semelhante ao de Miguel Albuquerque na Madeira, caso Luís Montenegro volte a ser eleito, ou seja, manter-se a desconfiança no líder do governo e isso afetar as reformas necessárias para o país? Eu creio que as situações entre a Madeira e o caso do Governo da República são um bocadinho diferentes, no sentido em que na Madeira houve um grande espetáculo judicial, houve procuradores, houve Ministério Público envolvido e havia acusações graves e depois pessoas próximas do Governo Regional em que eram encontrados diamantes e depois já não eram diamantes e dinheiro escondido, etc. Aqui estamos a falar da tal, ainda neste momento, dos dados que temos, de uma dimensão ética. Não é mais fácil ultrapassá-la. Eu também acho, sem dizer que é um estilo trampista, como disse o Partido Socialista, que depois de vencer as eleições novamente, se vencer, Luís Montenegro tem uma nova validação e, portanto, vai soar um bocadinho a velha, embora vai existir, se calhar, na mesma comissão de inquérito parlamentar e estamos cá para noticiar e estamos cá para continuar à procura das notícias que são relevantes, nós os jornalistas e os políticos, o escrutínio político, mas é certo que vai soar um bocadinho a velho. Toda a história desse Pinão Viva, depois dele ser validado eticamente pelo povo, se for validado eticamente pelo povo, torna-se muito mais complicado voltar ao assunto. Agora, esse desgaste, isso aconteceu com Miguel Albuquerque. O governo caiu, ele foi eleito de novo e os problemas voltaram quando voltaram a ser envolvidos outros secretários regionais. Se depois houver um escalar das acusações contra o Primeiro-Ministro e factos que são graves, claro, pode ficar novamente na corda bamba, mas parece-me que ele, vencendo eleições, consegue aquilo que ele quer, que é clarificar. Os portugueses acham o mesmo que os senhores da oposição, que eu sou um malfeitor e que o que eu fiz é eticamente reprovável. Então, se eles acham o mesmo, eu vou-me embora. Se não acham, então vou continuar. E ele vai usar isso, naturalmente, para se legitimar e para não ficar fragilizado, caso vença. Obrigada, Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador.